Naquela noite chuvosa em Pine Hollow, algo estranho estava prestes a acontecer. O oficial, Eldridge Thornfield, saiu de sua viatura e pisou na calçada molhada da silenciosa rua principal. O frio cortante da chuva parecia leve perto das cicatrizes, invisíveis, que anos de serviço haviam deixado em sua alma. Em uma mão segurava um café quase frio, na outra apenas o peso da solidão, como fazia todas as madrugadas. Ele caminhou até a padaria de Sable Ashwin, em busca do calor de um doce, recém-assado antes do fim do turno. Mas naquela noite, algo o fez parar. Ali, junto à vitrine iluminada, estava um cachorro, dourado, com os pelos embaraçados, mas ainda assim belo, quase nobre. Havia algo naquele animal que não combinava com a palavra vira-lata. A postura, o silêncio, o olhar faminto e contido. Eldridge ajoelhou-se, sentindo o frio da calçada atravessar suas botas encharcadas. Olhou através do vidro e sussurrou: "Tá esperando restos, garoto?" O cão ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos ambas se fixaram nos de Eldridge com uma profundidade que fez o coração do policial apertar. Então, ergueu uma pata e a pressionou contra o vidro, bem acima de uma bandeja de croissants. O gesto simples e silencioso atingiu Eldridge como uma lâmina. Ele não sentia algo assim desde que perdeu Max, seu antigo parceiro K9, enterrado atrás de sua isolada cabana. Com a chuva escorrendo pelo chapéu, Eldridge encostou a mão no vidro frio, tocando com o dedo a pata do estranho cão. Naquele instante, sem saber por que ele já o havia batizado mentalmente, Zephyr entrou na padaria, envolto pelo cheiro de pão quente e açúcar. Sable, de cabelos prateados e língua afiada, menos daquelas amigas que só os anos forjam menos, ergueu os olhos do balcão. Ora, Eldridge Thornfield veio pelo seu donate da meia-noite? Ou para espantar encrenca? Provocou, secando as mãos no avental. Não hoje, Sable. Ele forçou um sorriso. Tem alguém lá fora que precisa mais do que eu. Ela olhou para a janela e, ao ver o cão, amoleceu imediatamente. Sem dizer nada, preparou uma pequena sacola com croissants e encheu uma tigela com água limpa. Eldridge agradeceu em voz baixa. Deixou algumas notas amassadas no balcão e voltou para a chuva. Ajoelhou-se diante de Zephyr e colocou a comida com cuidado. O cão cheirou. Depois começou a comer devagar, como se cada mordida fosse uma lembrança de um lar esquecido. Eldridge passou a mão pelo molhado e sentiu um calor inesperado atravessar seus próprios dedos frios. Mas do outro lado da rua, envolta pela neblina e sombras da madrugada, uma figura observava tudo. Um estranho, imóvel, silencioso. Eldridge Thornfield não sabia ainda, mas alimentar aquele cachorro seria o início de uma cadeia de revelações, segredos enterrados no passado sombrio de Pine Hollow, capazes de abalar tudo o que ele acreditava sobre lealdade e perdão, e os fantasmas que ele pensava ter deixado para trás. Na manhã seguinte, Eldridge voltou à rua principal antes mesmo do início do turno. Dormira mal. Cada vez que fechava os olhos, via Zephyr encolhido no frio, confiando nele sem dizer uma palavra. Havia algo naquele olhar que reacendia. Uma antiga promessa, menos a de proteger quem não podia pedir ajuda. O sol começava a nascer, tingindo Pine Hollow com um tom rosado e calmo. Estacionou novamente diante da padaria de Sable e olhou ao redor. Zephyr ainda estava lá, deitado contra a parede de tijolos. Quando o viu, abanou o rabo lentamente. "Bom dia, Zephyr", murmurou Eldridge, testando o nome como se fosse uma antiga. Pegou outro doce da sacola que Sable insistira em lhe dar e ofereceu ao cão. Zephyr comeu mais devagar dessa vez, parando de vez em quando para encostar o focinho na mão de Eldridge. Alguns moradores, já acordados, pararam para assistir à cena. Alguns franziram o senho ao ver um policial de farda, ajoelhado ao lado de um vira-lata. Outros sorriram. Era raro ver gentileza naquela cidade. Acostumada à dureza, Eldridge sabia não podia dixá-lo mais uma noite na rua. Pegou o celular e ligou para Corvin Darquelle, o único veterinário de Pine Hollow, e um antigo colega de escola que lhe devia alguns favores. Corvin atendeu no segundo toque, com a voz ainda sonolenta. "Thornfield, são 7 da manhã. Não me diga que tem outro guaxinim no galpão." Eldridge riu. "Dessa vez é um cachorro, um diferente. Preciso que dê uma olhada nele. Pode me encontrar na clínica em 1 hora?" Corvin suspirou do outro lado da linha. "Traga ele, mas Eldridge, não se apegue ainda. Vira-latas têm um jeito cruel de partir nosso coração." 2 vezes. Eldridge guardou o celular, acariciou a cabeça de Zephyr e sussurrou: "Esse não, Corvin. Esse não tem pra onde ir." Levantou Zephyr com cuidado, sentindo os ossos do animal se moverem sob a pelagem fina e frágil, e o carregou em direção à viatura. Zephyr não resistiu menos, apenas repousou a cabeça no ombro de Eldridge. Sua respiração lenta e quente, como se finalmente pudesse descansar,
enquanto dirigia pelas ruas silenciosas de Pine Hollow. Eldritch viu seu reflexo no retrovisor. Homem marcado por perdas, agora segurando nas mãos uma centelha de esperança, em forma de um cão faminto. O que ele não sabia era que, a certa distância atrás, um sedã preto seguia discretamente. No interior, Landra Ravenon, a repórter, mais obstinada da cidade, capturava cada movimento com uma lente longa. Ela conhecia a vida de Eldritch melhor do que ele gostaria menos, e agora sentia cheiro de uma história. Uma que poderia desenterrar mais do que apenas um vira-lata esquecido. A clínica de Corvin Darkwell ficava nos limites da cidade. Um prédio de tijolos rodeado por carvalhos altos, que pareciam sussurrar segredos quando o vento soprava. Eldritch parou sua viatura com cuidado no cascalho, evitando qualquer solavanco para Zephyr, que agora repousava encolhido no banco de trás. O cão ergueu a cabeça, como se sentisse que ali, talvez estivesse seguro. Seus olhos seguiram Eldritch, com uma pergunta silenciosa. Você também vai me abandonar? Dentro da clínica, o cheiro era uma mistura de antisséptico e feno morno. Coren o esperava junto à mesa de exames, mangas arregaçadas, os óculos escorregando pela testa. Ele arqueou uma sobrancelha ao ver Eldritch carregando Zephyr como uma criança adormecida. Você não estava brincando. Ele parece melhor do que muitos que vejo por aí, mas tem histórias nos olhos. A voz de Corvin era leve, mas suas mãos eram gentis enquanto examinava as costelas, patas e orelhas de Zephyr. Eldritch observava cada movimento com atenção, braços cruzados, sem desviar o olhar nem mesmo quando Coren coletou sangue e o examinou. Antigas cicatrizes sob o pelo. Alguma ideia de quantos anos ele tem? Eldritch perguntou, com um tom mais suave do que o habitual. Coren fez uma pausa, sentindo os batimentos do cão. Difícil dizer. Talvez 5, 6 anos. Já tá nas ruas há um tempo menos, mas alguém já o alimentou, já se importou com ele, até que deixou de se importar. Um rosnado baixo ecoou do canto da sala. Eldritch se virou e viu Astrid Storborne, a mais jovem do departamento, parada na porta. Seus cabelos molhados caíam sobre os ombros e o olhar que lançou a Eldritch estava, entre a curiosidade e o alerta. O xerife Frostgrave quer você de volta ao quartel. Está perguntando por que você está cuidando de um virolota a manhã inteira, em vez de terminar os relatórios da noite passada. Eldritch soltou um suspiro pesado. Diga a Orion Frostgrave que eu vou... Mas Zephyr vem primeiro. Astrid suaviza o olhar ao ouvir o nome. Ajoelhou-se e acariciou o queixo do cão. Zephyr, combina com ele. Parece que carrega tempestades nas costas há anos. Por um instante, o pequeno consultório pareceu mais leve. Algo raro no mundo de Eldritch. Mas do lado de fora, a chuva começou a bater com mais força nas janelas, menos como um lembrete. A paz em Pine Hollow nunca durava muito. Estacionada a alguns metros dali, Landra Ravenon ajustou novamente sua lente, observando tudo através do vidro salpicado de chuva. Cada resto capturado, o policial endurecido segurando um cão de rua como se fosse da família, a jovem agente se rendendo à confiança, o veterinário preocupado como se aquele resgate fosse diferente. Landra sabia que Pine Hollow escondia pecados mais antigos que o distintivo de Eldritch. E agora aquele cão desconhecido estava prestes a trazer todos esses segredos à tona. Naquela tarde, Eldritch Thornfield estava sentado à sua mesa bagunçada no modesto escritório do xerife, papéis espalhados ao lado do café frio esquecido horas atrás. Zephyr dormia debaixo da mesa, enrolado em si mesmo, respirando como quem tem medo até de sonhar. De tempos em tempos, Eldritch movia o pé, só para sentir o pelo do cão, como um lembrete de que aquele vínculo frágil era real. Do outro lado da sala, Orion Frostgrave observava a rua molhada pela janela, braços cruzados. Sua voz, quando veio, era calma, porém afiada como lâmina. Você não pode mantê-lo aqui, Thornfield. Isso é um escritório da lei, não um canil. Se o prefeito vir esse vira-lata aqui, vai começar a fazer perguntas que não teremos. Como responder? Eldritch não levantou os olhos. Ele não é só um vira-lata, Orion. Tem algo nele. Ele sabe coisas. Já esteve em lugares que não deveria. Orion franziu a testa, a irritação crescendo. Cães não guardam segredos. Eldritch pensou assim. E agora metade da cidade está falando sobre o fantasma de cachorro que te segue. Como se fosse teu dono. Deixe ele com Coren ou leve pro abrigo. A palavra abrigo fez Zephyr estremecer debaixo da mesa. Eldritch sentiu isso e cerrou os punhos. Não, ele fica comigo. Até eu descobri quem deixou ele acabar assim antes que Orion pudesse retrucar. A porta se abriu de repente. Astrid Storborne entrou apressada, gotas de chuva brilhando em seu uniforme. Jogou um papel dobrado sobre a mesa de Eldritch. Peguei isso do carro da Landra Ravenon. Ela tá te seguindo desde ontem à noite. Fotos, anotações e talvez
provas de que esse cão não é apenas o que parece ser. Ela acha que Zephyr está ligado ao incêndio da antiga fazenda Ashwin. Há 10 anos, a sala ficou em silêncio. Até Zephyr pareceu sentir a tensão repentina, levantando a cabeça para encarar Eldritch com olhos escuros e cheios de perguntas. Orion arrancou o papel das mãos dele, analisando as anotações rabiscadas e as fotos borradas de Eldritch carregando. Zephyr! A mandíbula de Orion se contraiu. Se essa repórter publicar isso, ela vai desenterrar os segredos de meia cidade por uma manchete. E se ela estiver certa sobre o incêndio da fazenda Ashwin, Sable não vai sobreviver a outro ciclo. De sussurros, Eldritch passou as mãos pelo rosto exausto, o estômago embrulhado por um pressentimento sombrio. Ele lembrava daquele incêndio bem demais. O cheiro de fumaça, os gritos vindos do pomar, as perguntas que até hoje assombravam as noites de Pine Hollow. Lá fora, despercebida, Landra observava do banco do motorista do seu carro amassado. O gravador piscava em vermelho no banco do passageiro. Ela não se importava se a verdade reacendesse as cicatrizes de Pine Hollow. Passara a vida inteira caçando fantasmas. E Zephyr estava prestes a guiá-la até o mais sombrio deles. A noite caiu sobre Pine Hollow como um cobertor velho, cheio de buracos, sem calor, só sombras que se moviam quando ninguém estava olhando. Eldritch Thornfield parou na varanda dos fundos de Sable Ashwin. As tábuas rangiam sob suas botas. Zephyr se encostou em sua perna, com o pelo úmido pela névoa. Do pomar, Eldritch viera por respostas. Mas quanto mais se aproximava da porta, mais o passado parecia cravar garras em sua mente. Sable abriu antes mesmo que ele pudesse bater. Os dela, normalmente afiados e cheios de humor, estavam vazios sob a luz fraca do alpendre. Ela deu passagem em silêncio. Eldritch e Zephyr entraram na pequena cozinha, que cheirava a madeira antiga e canela. Sobre a mesa, uma pilha de recortes de jornal amarelados. A mesma tragédia que Landra havia mencionado. Sable sentou-se pesadamente, fazendo sinal para que Eldritch fizesse o mesmo. Eu sabia que esse dia ia chegar, Eldritch. Ele não é apenas um vira-lata. É uma lembrança viva. Zephyr se enroscou debaixo da mesa, os olhos indo de Eldritch a Sable, como se entendesse cada palavra. Eldritch manteve a voz baixa. Me diga a verdade, Sable, sobre a noite em que o celeiro pegou fogo. Sobre o garoto que desapareceu. Preciso entender por que Zephyr continua me trazendo de volta aqui. As mãos de Sable tremiam ao erguer um recorte, mostrando as chamas devorando o pomar da família. Aquele incêndio não foi acidente e meu irmão, ele nunca partiu de verdade. Escondeu coisas nesta terra, coisas que temia que as pessoas erradas descobrissem. O estômago de Eldritch se revirou. Naquela época, ele era apenas um novato, impotente diante das chamas que engoliam a noite. Ninguém jamais foi acusado. O nome Ashwin quase foi apagado. Menos até que Sable começou a reconstruir, pedaço por pedaço, e agora a única testemunha que restou é um cão silencioso, que só deveria conhecer a fome. Se acha que Zephyr viu alguma coisa lá? Eldritch perguntou, dividido entre a dúvida e uma estranha certeza que crescia desde que alimentara o cão pela primeira vez. Sable assentiu lentamente. Animais lembram. Eldritch, eles carregam fantasmas melhor que a gente. Se ele veio até você, é porque confia que você pode terminar o que meu irmão começou. A voz dela falhou, áspera, como feridas antigas sendo reabertas. Lá fora, o vento agitava as folhas do pomar, sussurrando segredos que só Zephyr parecia entender. O cão se levantou, com um focinho agitado, e foi até a porta dos fundos, arranhando a madeira como se quisesse que Eldritch o seguisse. O coração de Eldritch disparou. Ele pegou a lanterna. Sabia o que precisava fazer. Seguir Zephyr até o coração escuro do pomar e desvendar a verdade que ainda ardia sob as cinzas do incêndio dos Ashwin. Quando abriu a porta, o ar frio cortou seu rosto. Em algum lugar além das árvores, alguém observava, esperando o momento em que ele desse o primeiro passo rumo às chamas esquecidas. Eldritch Thornfield entrou no pomar, com Zephyr trotando silenciosamente à frente. O pelo do cão brilhava sob a luz pálida da lua crescente. O vento carregava, frio úmido, fazendo os galhos das macieiras rangirem como confissões sussurradas. Cada passo mergulhava Eldritch mais fundo em memórias que tentou enterrar. O cheiro da fumaça, os gritos distantes, as chamas consumindo o celeiro. Zephyr parou, de repente. Focinho no chão, cauda rígida. Eldritch varreu a trilha com a lanterna. Caixotes quebrados, ferramentas enferrujadas, tudo meio engolido pelo mato. Ele se agachou ao lado do cão, afastando as folhas até revelar uma parte de solo revolvido. Alguém esteve aqui. Recentemente, pensou, com um arrepio percorrendo sua espinha. Atrás dele,
Um estalo de galhos. Eldritch se virou num pulo, a mão indo automaticamente para a arma. Mas era apenas Fenris Blackthorne, o garoto local que vivia se enfiando no pomar. Apesar dos avisos de todos os adultos, Fenris ficou congelado, os olhos arregalados, a lanterna tremendo nas mãos. Senhor Thornfield, o senhor não deveria estar aqui esta noite. A voz de Fenris era um sussurro frágil, fina como a névoa que se enrolava ao redor de seus tornozelos. Eldritch baixou lentamente a arma, o coração ainda disparado. O que você está fazendo aqui, Fenris? É madrugada. Fenris deu mais um passo, os olhos arregalados, mirando Zephyr com uma mistura de temor e reverência. Eu ouvi coisas. Vozes. Alguém está cavando. Lá perto do poço velho. Eu juro que vi um homem de casaco preto. Ele vem toda semana. Nunca me vê. Mas está procurando por algo. Ou tentando esconder. Eldritch lançou um olhar para Zephyr, que tinha as orelhas baixas e o corpo tenso. O cão puxou suavemente a manga do casaco de Eldritch como se dissesse: precisamos ir, vá para casa. Fenris, ordenou Eldritch com firmeza, mas num tom gentil. Tranque sua porta. E se alguém perguntar, você nunca esteve aqui esta noite? Fenris hesitou. Então correu, sua lanterna dançando como uma vaga lume na escuridão. Sozinho novamente, Eldritch deixou Zephyr guiá-lo além da cerca quebrada, em direção ao poço esquecido. As árvores se fechavam ao redor, galhos arranhando seu casaco como potatoes. Quando chegaram à clareira, a luz da lanterna tremeu sobre marcas frescas de pá na terra, ao lado das pedras cobertas de musgo. Um pedaço de lona estava parcialmente enterrado. Zephyr rosnou baixo os pelos eriçados. Eldritch ajoelhou-se, os dedos roçando a borda da lona. M.C. íntimo, já sabia menos o que estivesse ali. Traria à tona os pecados enterrados de Pine Hollow. E nem todos sobreviveriam ao que ele estava prestes a descobrir. Seus dedos se fecharam na lona úmida. Zephyr se postou ao lado, em guarda. O silêncio da plantação era sepulcral. Até o vento parecia conter o fôlego, temendo o que repousava. Sob a terra, com um puxão firme, Eldritch revelou uma caixa metálica envelhecida, enferrujada nos cantos, trancada como um caixão. Seu pulso latejava. Usou o cabo da lanterna para forçar a trava. Estalo suave, e ela se abriu. Dentro, envoltos em panos engordurados, estavam velhas fotos, recibos amarelados e um diário de couro chamuscado de um lado, uma relíquia do incêndio de Ashwin. Folheando as páginas, Eldritch sentiu o peito apertar. Aquilo não eram devaneios. Era uma confissão. Zephyr se aproximou, farejando a caixa como se reconhecesse algo. Bom garoto, murmurou Eldritch. Você me trouxe até isso, não foi? Virou outra página. Um nome circulado várias vezes. Orion Frostgrave. Seu fôlego parou. Orion. O próprio xerife. O homem que esteve ao seu lado durante todos esses anos, ligado ao incêndio, ao desaparecimento do irmão de Sable. A plantação parecia se fechar, raízes apertando segredos que se recusavam a permanecer enterrados. Um estalo repentino. Eldritch virou-se assustado, fechando a caixa com força. Apontou a lanterna em direção às árvores. Ali, meio oculto entre os troncos retorcidos, estava Rohan Bloodcraft of T, o velho pastor. Seu sobretudo balançava ao vento noturno. Seus olhos estavam fixos em Eldritch. Não com medo menos, mas com algo mais antigo. Mas, sombrio, coloque de volta, Eldritch, disse Rohan. A voz calma, mas cortante como lâmina. Certas verdades foram feitas para apodrecer no solo. Eldritch se levantou, segurando a caixa contra o peito. Zephyr rosnava baixinho, encostado à sua perna. Há quanto tempo você sabia? Sua voz tremia, mas estava afiada como aço. Rohan se aproximou, os pés afundando na terra fofa, tempo suficiente para saber que descender a Loz não vai te salvar. Nem vai salvar Sable. E com certeza não vai salvar Pine Hollow. Algumas dívidas são pagas com silêncio. Zephyr latiu. Um único latido forte que cortou o silêncio como uma lâmina. Eldritch apertou mais a caixa, o coração martelando no peito. Naquele momento ele entendeu. Cada mentira, cada aviso sussurrado. Tudo o levava até essa clareira sob a luz fria da lua, e ele não enterraria aquela verdade novamente. Não enquanto Zephyr estivesse ao seu lado. Um símbolo vivo de tudo. O que a lealdade realmente custava numa cidade construída sobre mentiras. Caixa, agora pesada em seus braços, parecia pulsar com os segredos que carregava. Zephyr não desviava os olhos de Rohan pronto para proteger. A plantação parecia viva, as árvores sussurrando histórias esquecidas. Rohan deu mais um passo. Sua respiração se transformava em vapor. Pense bem, Eldritch. Se sair daqui com isso, vai trazer todos os fantasmas dessa cidade à luz do dia. A garganta de Eldritch queimava. Passei a vida enterrando coisas por homens como você, por Orion.
pela maldita reputação de Pine Hollow. Mas isso, ele sacudiu levemente a caixa, os papéis dentro sussurrando como folhas secas. Isso é assassinato. Escondido por. Mentiras, e eu não vou carregar isso no meu distintivo. Zephyr rosnou de novo. Um som firme, fiel. Os olhos de Rohan se estreitaram. Cheios de desprezo, esse vira-lata vai acabar com você. Antes que Eldritch pudesse responder, passos se aproximaram, esmagando a vegetação congelada. Ele se virou. Orion Frostgrave, o xerife, surgiu das sombras, o rosto pálido sob o luar, a mão pousada no coldre, mas seus olhos estavam presos na caixa, e pela primeira vez, pareciam pequenos, vulneráveis. Eldritch disse numa voz mais baixa do que ele jamais ouvira. Você não sabe o que está segurando. Acha que quer a verdade, mas não quer. Eldritch soltou uma risada amarga, menos tão fria e inesperada que até Zephyr se encolheu. Você queimou um homem vivo. Orion. A voz de Eldritch cortou o silêncio como uma lâmina. Você deixou a cidade sentir pena de você, enquanto a família de Sable se despedaçava. Escondeu-se atrás do seu distintivo e me deixou ao seu lado todos os dias. Enquanto me alimentava com meias-verdades, ele deu um passo à frente, os olhos cheios de fúria contida. Eu confiava em você como um irmão. A mão de Orion apertou o coldre da arma, mas ele não a sacou. Eu fiz o que precisava ser feito, disse ele, tenso. Ele teria destruído tudo. Yesterday, todos nós. Rohan se colocou entre os dois, as palmas levantadas como escudo. Escutem a razão, por favor. Essa verdade. Ela não ajuda ninguém agora. Pine Hollow sobreviveu porque homens como Orion tomaram decisões difíceis. Mas Eldritch não recuou, saia da frente. Rohan. Ele encarou Orion de perto. Tão perto que podia sentir o suor frio do medo. Esta cidade sobrevive do silêncio. Mas eu, não. Nesse momento, um feixe de lanterna piscou ao longe entre as árvores. Astrid Storborn e Landra Ravenson se aproximavam rapidamente, atraídas pelos latidos e gritos. Eldritch olhou para Orion, depois para Rohan, e por fim para Zephyr, que estava firme ao seu lado, sem medo, naquele segundo suspenso no tempo. Eldritch soube, o acerto de contas havia começado, e nenhum pomar, nenhum distintivo, nenhuma aliança de sangue antiga impediria o que ele estava prestes a fazer. As árvores explodiram em vozes e fachos de luz. Astrid surgiu empurrando os galhos. Landra logo atrás, com um gravador piscando vermelho no bolso. Zephyr latia ferozmente, circulando Eldritch como um espírito guardião feito de pelos e dentes. A mão de Orion ainda pairava sobre a arma, mas seus olhos estavam fixos na caixa enferrujada. Nos braços de Eldritch, a caixa que podia acabar com sua carreira menos e sua liberdade, com uma única revelação. Zeraf, Frostgrave, Abeixeyama. Gritou Astrid com a voz firme. Eldritch, coloque a caixa no chão. Vamos fazer isso conforme a lei. Mas Eldritch não se moveu. Sentiu o calor de Zephyr pressionando seu joelho. Firme, enquanto seu coração ameaçava arrebentar suas costelas, olhou para Astrid, sua última aliada num departamento construído sobre mentiras. Chega de leis, Astrid. Chega de relatórios que desaparecem em arquivos empoeirados. Isso termina hoje. Rowan ergueu as mãos. Sua voz deslizou como uma serpente pela grama. Escute sua colega. Eldritch, você acha que é herói, mas só tá abrindo feridas antigas. Pine Hollow não aguenta mais um escândalo. Você vai queimar ou pomar a igreja. Sua própria casa. Tudo por quê? Por um vira-lata e pelas mentiras de um homem morto. Landra passou por Astrid com o gravador erguido. Continue falando, pastor. Cada palavra sua vira manchete amanhã cedo. Os olhos dela brilhavam por trás dos óculos. O olhar de caçadora. Eldritch já o tinha visto uma vez antes, quando ela destruiu um prefeito corrupto com 3 parágrafos e uma capa de jornal. Orion baixou os ombros, esmagado por aquele olhar. Lentamente, tirou a mão do coldre pela primeira vez. Parecia um homem velho agarrado a um poder que já não possuía. Zephyr soltou um ganido suave, encostando o focinho na mão de Eldritch naquele som. Eldritch encontrou a última centelha de coragem. Já enterrei o suficiente com Max. Não vou enterrar isso também. Astrid, você confia em mim? A jovem agente assentiu, firme e leal então algeme os dois, Rohan e Orion, deles, e se resistirem, Atair para parar, não para avisar. O silêncio caiu sobre o pomar, só o vento sacudia os galhos secos. Astrid sacou as algemas, suas mãos firmes. Landra gravava cada suspiro, cada latido, cada maldição. Eldritch se virou, sem olhar para Orion, que agora caía de joelhos. O outrora intocável xerife, reduzido a mais um fantasma de Pine Hollow. Enterrou o rosto no pelo de Zephyr e sussurrou. Você foi incrível, garoto.
Você trouxe tudo de volta. Mas no fundo, Eldritch sabia o mais difícil ainda estava por vir. O amanhecer chegou a Pine Hollow, como um suspiro contido. Como se a cidade inteira prendesse a respiração sem saber o que viria depois da verdade ter emergido do solo do pomar. Eldritch Thornfield estava de pé nos degraus da delegacia, Zephyr sentado ao seu lado, o rabo varrendo o chão empoeirado. Lá dentro, Orion Frostgrave e Rohan Bloodcraftoft aguardavam atrás das grades, silenciosos. Despojados do poder que por décadas vestiram como armadura Astrid Stormborn, ficou ao lado de Eldritch a noite inteira. Fez relatórios, atendeu chamadas de investigadores estaduais e o protegeu quando velhos aliados mostraram suas presas. Ela saiu para a varanda agora. Com 2 canecas fumegantes nas mãos, entregou uma a Eldritch. Isso ainda não acabou. A imprensa vai distorcer tudo. As pessoas vão escolher lados. Eldritch a olhou, os olhos cansados, mas mais claros do que em muitos anos. Eu não me importo mais. Os mortos merecem a verdade. Zephyr se mexeu, encostando a cabeça na coxa dele, como se sentisse o peso que o novo dia carregava. Landra Ravenson conseguiu sua matéria menos primeira página, espalhada de ponta a ponta. A manchete que grudaria no nome de Pine Hollow por gerações. Mas pela primeira vez, ela não pediu agradecimento. Apenas olhou Eldritch nos olhos e sussurrou: "Não deixe que te enterrem também no meio da manhã." Os moradores começaram a se reunir junto à velha cerca do pomar. Sable Ashwin estava na frente, bem próxima do Eldritch. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, marcado pelo tempo. Ela pousou a mão sobre a cabeça de Zephyr e falou com a voz trêmula: "Ele trouxe paz ao meu irmão e trouxe você de volta a si mesmo, Eldritch. Não sei como agradecer por isso." Eldritch se ajoelhou e afagou as orelhas de Zephyr. Ele ainda não terminou. "Sable ainda tem muitos anos pela frente para nos lembrar que a lealdade nunca morre." Ela só espera. Um silêncio reverente caiu sobre a multidão quando Vesper Nightshade apareceu. A filha de Eldritch. 5 anos se passaram desde que ele a abraçou pela última vez. Ela caminhou ignorando as câmeras e se agachou diante de Zephyr, fazendo carinho em seu queixo. Então levantou o olhar para o pai. Os olhos dela refletiam os mesmos arrependimentos e esperanças que ele carregava no peito. A mamãe teria gostado dele, disse suavemente. A garganta de Eldritch se fechou. Sem dizer nada, ele a puxou para um abraço, sentindo o perdão escorrer. Lentamente, para dentro das feridas antigas, o sol subia no céu, dissipando o frio da noite que ainda pairava sobre o pomar, nos degraus onde verdades foram enfim ditas em voz alta. Zephyr latiu. Um único latido forte, limpo, ecoando por toda a Pine Hollow. Eldritch Thornfield olhou para sua cidade menos com todas as cicatrizes à mostra menos e soube desta vez. Elas iriam cicatrizar do jeito certo. Ao seu lado, Zephyr estava sentado com orgulho, firme como uma estátua viva. Prova incontestável de que até mesmo os esquecidos podem guiar os perdidos de volta para casa.